Muito bom dia, pessoal! Estamos ao vivo com o programa Algo a Mais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto super especial. Como conciliar estudos e família? Estarei recebendo a professora Valneide, da UX, estarei recebendo a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, em seguida elas vão fazer as suas apresentações, mas fica conosco e vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre como conciliar estudos e família. Então, pessoal, para iniciar esta manhã, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores aqui que fazem acontecer o programa Algo a Mais. A Manfi Produtos Alimentícios, a Kiron Centro Cultural, Lojas Beneduzzi e a ORP Mercados. Então, meu bom dia para quem está em casa e para as meninas que estão aqui comigo. Bom dia, Val. Bom dia, Rosângela. Bom dia. Muito bem-vindas. Obrigada. Isso aí, o nosso programa, como de costume, a gente recebe as pessoas em pé e tudo mais. Porém, vocês sabem que nesses momentos que a gente tem que cuidar do distanciamento e tudo mais, nós já nos colocamos, já utilizamos álcool gel, estamos com distanciamento e, inclusive, num espaço com mais de 50 metros quadrados, para ficar tudo dentro das normas. Então agora, para falar mais e para se apresentarem, meninas, bom dia, professora Valneide, gostaria que a senhora se apresentasse para o pessoal de casa. Bom dia, Laura, bom dia, Rosângela, bom dia a todos. Eu sou a Prof. Val, da Universidade de Caxias do Sul, tenho, além da docência, a responsabilidade de coordenar os processos seletivos da universidade de estudantes e de docentes. É uma tarefa muito interessante, árdua, e nesses momentos que nós estamos vivendo, ou melhor, neste 1 ano que nós já levamos, fomos desafiados constantemente a conciliar a experiência, a promover disrupturas e encontrar caminhos, quer seja para as atividades docentes, que é o que nos move, é a paixão maior que temos, mas também para os processos seletivos. Eu penso que a palavra que melhor define o que nós estamos vivendo nesse último ano é disruptura. Penso que essa seria. Agradeço muito pelo convite, é muito bom estar em Nova Prata novamente. Muito obrigada, professora Val. Rosângela, muito bem-vinda às Quartas do Sofá. Rosângela sempre com suas participações especiais aqui, falando, né, dando aquelas dicas para os casais, né, Rô? Bom dia, professora Val, bom dia, Laura, bom dia para quem está nos assistindo. É tão bom estar aqui na nossa Quarta do Sofá. E esse assunto, ele é importante, porque aprender é evoluir. E em um momento como esse, nós precisamos conciliar tudo e continuar o nosso processo evolutivo mesmo de casa, que eu acho que é algo que veio crescendo no último ano e vai continuar crescendo. E como conciliar tudo isso e viver o seu sonho, evoluir, aprender, buscar algo novo, talvez, nesse momento, porque as dificuldades também vêm para nos ajudar em um processo, muitas vezes, de mudar a vida e conciliar isso dentro do relacionamento, porque muitas vezes as pessoas acreditam que depois que vem o casamento e os filhos, acabou, né? Parou. E não precisa ser assim, pode ser diferente. Então, é muito bom estar aqui. Para quem não me conhece meu trabalho, sou Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações, que inclusive ontem completou 5 anos. E me sigam nas redes sociais, Instagram, todos os dias com muitas dicas para casais e mulheres. É isso aí, Rô, muito obrigada. E para a gente começar a abordar esse assunto sobre como conciliar, a gente precisa entender o porquê que o ser humano não pode deixar de buscar o conhecimento, né? Quando a gente pensa, eu vou estudar, vou fazer meu 2º grau, vou entrar para uma faculdade, e aí tá ótimo, mas quem sabe continuar os teus estudos, mesmo depois de casados, mesmo depois de ter filhos, especializações, buscar, não se acomodar, pode ser uma boa saída, inclusive nos tempos que estamos vivendo, em que as pessoas estão
trocando muito de emprego, e uns estão sendo demitidos, outros estão sendo admitidos, então, quem sabe é uma busca por evolução. Professora Valneide, como podemos ver esta situação, principalmente nos dias de hoje? Eu acho que é perfeita a sua análise, ela vem ao encontro de tudo que nós estamos vivendo na universidade nesse último ano. Talvez, de uma forma meio empírica, nós tenhamos antevisto um pouco dessas coisas, porque em 2018, no segundo semestre, nós começamos a realizar processos seletivos com mais frequência. Porque nós vimos que havia um público exatamente esse que você menciona. Pessoas que tinham optado, deixado os estudos de lado por outras opções. Ou buscaram uma profissão, estabelecer-se no mercado, ou casar, ou ter filhos, ou viajar, enfim, diferentes razões. E a formação tinha ficado como que posta em um segundo plano. E foi isso que fez surgir o que nós chamamos hoje, que é a nossa maior disruptura, que é o processo seletivo em fluxo contínuo, que pretende permitir o ingresso de estudantes ao longo dos 12 meses do ano. Não existe mais, e eu costumava, acho que eu disse um dia para a professora Rosa, a nossa querida diretora aqui do campus, que eu via a universidade como um castelo medieval, com aquelas pedras enormes e uma ponte que só se abria 2 vezes por ano. Vestibular de inverno, vestibular de verão. Se você não tivesse na ponte, espera, porque se não deu agora, é só no ano que vem, porque não tem outra opção. Exatamente. E isso mudou, porque as pessoas não estão todas elas prontas no mesmo momento para essa mudança, para essa busca dessa qualificação. E o processo seletivo em fluxo contínuo faz isso. Essa ponte está aberta 12 meses do ano, não se fecha nem em janeiro, nem em fevereiro. Respeitamos os feriados. O restante do tempo, existem essas possibilidades. E isso implicou numa mudança significativa também de vários setores, desde a programação acadêmica, a parte tecnológica, a oferta de disciplinas, para ter o que oferecer para esse estudante que decidiu, ele decide em abril que ele quer estudar. O que eu tenho para fazer? Você vai ter que esperar agosto. Não, eu tenho de ter um produto que possa ir ao encontro daquela necessidade e permitir essa mudança significativa. A educação, você bem mencionou, é o que melhor nós podemos fazer nesse período. E eu acho que a universidade, mais uma vez, conseguiu se reinventar e ressignificar as ações, numa forma de acolhimento também a esses estudantes e a este público que vem mudando. Nós não temos só estudantes de 18 anos, nós temos um público que encontrou no período da pandemia, do distanciamento, do isolamento, a universidade como esse espaço de acolhimento e de mudança na sua situação. Nós temos muito orgulho, esse é um trabalho sério que vem se desenvolvendo, baseado em pesquisas que mostram, acho que a Rosângela vai falar melhor, mas o quanto é estressante conciliar dentro de casa as múltiplas tarefas, sobretudo que nós, mulheres superpoderosas, temos, o trabalho, os filhos, o marido, a casa, os estudos, conseguir conciliar isso e encontrar esse espaço que é meu, para eu realmente dedicar a minha formação, é um grande diferencial. Até mesmo porque, Rosângela, entendendo tudo que a professora colocou aqui para nós, os casais, por vezes, eu digo famílias, estão em casa vivendo aquele, digamos, um tumulto, né? Porque estão todos em casa, estão todos nesse momento, principalmente pararam as aulas, inclusive das crianças, que eram as únicas aulas que estavam continuando de uma forma presencial e agora também pararam. Então, volta todo mundo para dentro de casa. E, por vezes, esses casais, essas pessoas, elas sentem a necessidade de fugir um pouquinho desse mundo. E até mesmo a busca por um conhecimento se torna algo muito importante, né? E uma questão muito necessária de falarmos é sobre o eu que vem antes do nós. Quando a gente pensa em casal, em família, a gente imagina um todo, mas existe um indivíduo nessa relação. E muitas vezes, Laura, acontece de começar uma relação e deixar os sonhos de lado. Aquela mulher que sonhava em fazer administração, que sonhava em fazer direito e que casou, se tornou mãe e que ocupou vários papéis, mas deixou de lado um pouquinho o seu lado que precisava ser olhado também, ser visto, de realizar um sonho, de olhar para ela. E agora essas pessoas estão dentro do mesmo ambiente, vivendo uma situação, como a professora falou, de estresse, questão financeira muito forte, um dos maiores motivos de divórcio no mundo, começa a impactar.
Porque isso não começou agora, isso começou há 1 ano. E o que começa a pesar muito é o fator admiração no relacionamento. E eu acredito que a partir do momento que uma das pessoas, ou os dois, né, percebendo essa situação, buscam algo diferente, que pode ser o estudo, e eu acredito que é algo que ninguém tira, né? A pessoa vai buscar algo para ela, realizar um sonho, ela se sente importante. E o outro vê essa pessoa realizando sonho e passa a admirar mais. Então, é um momento para cuidar do eu. É um momento, muitas vezes, até para cuidar do nós. Porque quando eu tomo uma decisão de buscar algo para mim e vou realizar algo que é importante, isso faz com que a minha autoestima melhore, a minha autoconfiança melhore. Eu tenho um grupo, e estar em grupo é muito importante, que eu acredito que foi uma coisa que fez muita falta em 2020 e está fazendo falta em 2021. Não ter mais o contato social com outras pessoas. Mas eu estou em aula, eu tenho outras pessoas perto de mim. Eu vejo muito isso pela Rê, né, minha filha. Não dentro da questão família. A Renata tem aula todas as manhãs. Então, ela acorda, ela se arruma, ela toma café e ela vai para a aula dela. Esse formato de ter aula todo dia, mesmo que online, eu vejo que está sendo algo extremamente importante para ela, pelo contato com os colegas, falar com os colegas todos os dias. Ela precisa disso enquanto criança, nós precisamos disso enquanto adultos. E a partir do momento que você busca algo diferente, tira aquele sonho da gaveta, Laura. Tira aquela ideia que tu tinha há 20 anos, há 10 anos e que não se concretizou. Porque agora existe uma facilidade maior também com algumas possibilidades EAD. A pessoa consegue se realizar, talvez mudar até de profissão, buscar algo diferente para sua vida. E isso impacta positivamente dentro da família, positivamente dentro do relacionamento. Só que, claro, é necessário fazer ajustes, acordos, combinados, para que isso funcione muito bem. Mas é algo positivo, sim, porque as pessoas cansam. E aí, o que é muito ruim? Quando a gente pensa que o casal precisa estar junto, nós estamos falando de tempo de qualidade. Que é o tempo que o casal tem para estar em família, para fazer algo, para conversar. Em um momento de pandemia, a conversa vira tem que. Tem que pagar conta, tem que tomar tal decisão. A conversa viram notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo, que geralmente vão para o lado mais negativo. Então, as pessoas vão ficando nervosas, angustiadas, ansiosas, e o casal para de ter a troca de tempo de qualidade, e tudo causa um atrito constante. Qualquer motivo, qualquer pequeno atrito vira uma discussão enorme que perdura por dias. Então, a partir do momento que um dos dois sai desse espaço, às vezes, para estudar, às vezes para fazer uma outra coisa, mas que consegue buscar algo diferente, às vezes até a pessoa que está um pouco desmotivada, um pouco triste, vê, opa, eu tenho a possibilidade de fazer uma coisa diferente também. E isso é positivo, sim, Laura. Laura, eu gostaria só de complementar, porque a Rosângela faz uma fala que eu preciso ajudar a complementar. As crianças precisam disso, os pais precisam disso, nós, professores, precisamos dessa presencialidade. A aula remota, ver todas aquelas carinhas na tela do computador, é algo que nos alimenta também e nos estimula a continuar a estudar, a preparar melhores aulas, a descobrir mais ferramentas mais eficazes para que a nossa aula seja muito bem feita. E me lembrou um artigo que foi uma colega nossa, no nosso processo agora de formação, é um artigo muito novo, de 2020, de 2 canadenses, chama Shanna Fast e Trockel. E eles estudaram e publicaram um texto que fala sobre compreender e abordar fontes de ansiedade durante a pandemia da Covid-19, em especial para profissionais da área da saúde. Mas eu penso que se aplica muito a todos nós, que de uma maneira ou de outra estamos afetados por tudo isso. E ele elencou 5 ações que nós deveríamos observar. A primeira dela é ouça-me. Olha se não combina com tudo que a Rosângela acaba de mencionar. As pessoas querem ser ouvidas. Elas precisam dessa escuta que parece cada vez mais rara. A segunda é prepare-me. Ninguém imaginava que nós fôssemos passar mais de 1 ano nessa situação e nós estamos nela. Portanto, prepare-me. A terceira é proteja-me. Eu quero ser protegida, sim, do vírus, do distanciamento, desse isolamento que pode me conduzir a estados maiores de ansiedade ou de depressão. O quarto é apoie-me. Se eu decidir virar a mesa, buscar outra profissão, outro estudo, eu quero sim esse apoio. E a última é cuida de mim. Nós todos queremos ser cuidados. Acho esse artigo sensacional e ele vem, parece que, para nos dar este oxigênio
para fazer frente a esses momentos. Achei que era importante complementar a Com sua fala. certeza, eu acredito que todas essas colocações da prof vêm Incríveis, de acordo com o que porque é exatamente isso. Nós estamos passando por um momento que, mesmo a pessoa que continua trabalhando, mesmo a pessoa que não teve a sua área afetada e difícil, a gente sente o emocional. Então, é uma notícia atrás de outra notícia, e aí fecha, e aí abre. Não tem como não existir uma instabilidade emocional nesse momento. Então, buscar maneiras de aprender algo novo, de aprender algo diferente, de desenvolver um novo hobby, por exemplo, tudo isso ajuda. E uma coisa também, só para fazer mais uma contribuição, essa questão do estudo, eu vejo com as minhas alunas, né? Foi um dos pontos que eu foquei muito com elas. Por quê? Busque aprender algo novo. Foi uma das ações mais combinadas entre as sessões aí no último ano. Por quê? Porque nós vivemos numa cidade pequena. Mas eu atendo pessoas de todo o Brasil e de fora do Brasil. Então, por exemplo, essa semana eu estava atendendo uma cliente da Irlanda. Esta pessoa está dentro de casa praticamente 1 ano, porque lá as regras são muito rígidas. Nesse momento, eles não podem sair mais do que 5 quilômetros longe da sua casa. Então, como é que essa pessoa vai ficar 1 ano dentro de uma casa sem buscar algo diferente para sua vida? O ócio, ele é uma coisa que acaba minando a energia, acaba gerando uma ansiedade, acaba alimentando pensamentos sabotadores. Então, buscar algo diferente é uma forma, inclusive, de lidar com este momento. Eu indico muito esse ponto do aprender algo novo, porque é algo que depende de mim. E neste momento, nós precisamos de tudo que depende das nossas ações e escolhas. Tudo que depende do que está no externo é delicado, porque nós estamos num momento em que nada é linear agora. Então, eu decido, eu escolho, eu posso aprender algo novo, eu vou entrar numa faculdade agora, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um movimento que depende de mim, isso me dá poder. E esse poder também é importante. E tira o foco do que realmente é desnecessário nesse momento. Até né? porque o que você menciona, Rosângela, como externo, não depende de nós. Nós não temos ingerência sobre o que está acontecendo, e o isolamento leva, sim, a aumentar as crises de ansiedade, de depressão. O homem é um animal social. Nós precisamos de contato físico, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos fazer tricô, nós precisamos tomar chá com as amigas, bater papo, jogar conversa fora, falar mal de uns e outros, enfim, precisamos disso. E não poder fazê-lo, sermos realmente obrigados a estar nessa condição. Olha, a Irlanda é complicado isso, e nós sentimos de ficar alguns dias sem poder sair de casa. Vocês imaginem esse cenário prolongado por tanto tempo. Se não encontrar uma válvula de escape, esses agentes estressores podem ser altamente complicados e tóxicos para qualquer pessoa. Para o casal, porque os índices de divórcio estão aí para mostrar que a situação realmente foi complicada. E sabe o que é interessante? Em um primeiro momento, vários casais relataram: eu estou amando estar em casa com meu parceiro. Nunca fiquei tanto tempo com ele. Ele ano é depois... gente boa, né? Saiu aquela brincadeira do tipo, fiquei um tempo com minha esposa, ela é até gente boa. Eu postei. Né? Eu postei isso. E foi um post que, assim, teve um monte de compartilhamentos, né? Porque as pessoas passaram a conviver mais. Sim. Eu nunca tinha ficado tanto tempo com meu parceiro como eu fiquei na pandemia, nunca. Óbvio. Nós ficamos 3 meses dentro da mesma casa. Ele só ia ao supermercado. Então, a partir do momento que você convive... 1 mês é legal, 2, 3, 6, 8, 12... Já mudou a conversa. Já mudou o clima. Então, o estresse começa a estar presente diariamente. As pessoas começam a se irritar por coisas pequenas. Potencializa. Brigar, Isso aí. começam a descontar, um vira saco de pancada do outro. Por quê? Eu entendo que a nossa vida, tem pilares. E todos os pilares são importantes. Então, a parte social, ela é de extrema importância, como a Prof. Val falou. Nós precisamos desse contato com outras pessoas. Por quê? Porque quando nós não temos esse contato com fora, aqui dentro vira uma bagunça, e nós passamos a responsabilidade, muitas vezes, de todas as nossas queixas, angústias e medos para a pessoa que está ao nosso lado. E essa pessoa se torna responsável pela nossa felicidade. Esse é um problema muito sério no relacionamento. Quando eu consigo ter uma válvula de escape, quando eu consigo buscar algo diferente,
Eu falo para as minhas clientes, o buraco no peito fica menor, e elas entendem exatamente isso, né? Fica menor, fica leve, e a partir disso eu posso dar o meu melhor para o meu parceiro ou para minha parceira. Então, ter uma rede de apoio. Eu falo muito que o estudo, seja um curso, seja uma formação, seja algo liberal, enfim, o que for, que eu tenha um grupo de pessoas que eu me identifique, que eu possa aprender, compartilhar, que eu consiga ser visto nesse lugar, que as pessoas olhem para mim e me respeitem por ser quem eu sou. Tudo isso ajuda a melhorar eu enquanto indivíduo e poder me expressar na minha máxima potencialidade, poder ser melhor para mim, para o mundo. Então, o impacto, ele é ótimo. E acaba tirando o foco. Tira o foco. Daquele momento. Diminui. De enclausuramento, de fechar, de dizer assim, Extensão. poxa, os negócios não estão lá às mil maravilhas porque o comércio está fechado novamente. Então, assim, tu pega esse casal cheio de poréns que acontecem, cada um no seu lado, mas daqui um pouco assim, tu tirar o foco, não, nesse momento eu vou estudar, eu preciso ler, a tua cabeça lá muda. É o foco, né? Ele tá em outro lugar. Gurias, algum complemento aqui? Um ponto importante, só para complementar essa questão também, Laura, é que quando a gente pensa que as pessoas não funcionam da mesma maneira. Algumas pessoas gostam mais do isolamento, outras estão sofrendo absurdamente. E nesse ponto, o autoconhecimento é necessário. A pessoa conseguir identificar o que ela precisa. Tem mulheres que estão nos assistindo agora que seria um presente incrível elas começarem uma formação, um curso superior. Elas não imaginam, talvez, o quanto isso faria bem a elas, porque elas estão solitárias dentro de casa, elas estão angustiadas, estão nervosas, porque a gente está falando agora de uma situação da família, mas existem as mulheres que se divorciaram na pandemia e que nesse momento estão se reconstruindo e sozinhas. Estão sozinhas. Não é o momento de sair, não é o momento de curtir, não é o momento de conhecer alguém, outras pessoas. Então, essa mulher está Exatamente. sozinha em um processo de dor, com os filhos ou sem filhos, e ela precisa buscar algo novo, diferente para a vida dela. Então, o autoconhecimento também possibilita entender o que eu preciso. Eu tenho uma cliente minha que é psicóloga, e ela me ligou na semana passada para me dar uma notícia. Ela decidiu fazer um mestrado em emoções em Portugal. Então, ela vai para Portugal, começa na metade do ano, mas no início será toda EAD. Mas ela tomou essa decisão, porque ela começou a olhar para dentro e ela entendeu que ela precisava disso. Ela precisava de algo novo para a vida dela. Um desafio. É um desafio. É algo novo, é algo que vai revolucionar a visão dela sobre muitas coisas. Então, o autoconhecimento auxilia nesse ponto, Laura. E olhar para o nosso parceiro, às vezes, e também dar uma ideia, uma sugestão. Por que não um casal que gosta, por exemplo, tem muitos casais que gostam de coisas semelhantes. O casal agora tem a possibilidade de estudar junto. Que estudar junto, aprender algo novo, atividade física, o casal ter uma atividade em comum é muito importante para que eles sintam esse laço, esse vínculo. E não precisa necessariamente ser isso, mas é uma das coisas que ajuda. Então, aquele casal que antes tinha a justificativa do tempo, né? Não tem tempo, é corrido, é difícil. Agora, os dois estão na mesma casa e têm a possibilidade, talvez, de investirem juntos em um futuro melhor. Eu gostaria só de complementar a fala de Rosângela, que é muito interessante pensar nas que não estão em pares. Para as pessoas que estão sós realmente, o quanto um ser individuado, encontrar-se consigo mesmo, saber entender a que companhia essa pessoa é para ela mesma, pode ajudar no traçar objetivos, busca de formação. E o estudo não ocupa lugar. E além de haver uma gama muito grande de ofertas para que essas pessoas possam buscar essa qualificação, essa identificação e realização pessoal, também os valores foram flexibilizados. Então, existe também uma facilidade que não há mais desculpa, eu não tenho dinheiro, mas não é isso que vai impedir uma pessoa de buscar encontrar o seu lugar ao sol e essa realização de um ser individuado que busca cada vez mais ser melhor, porque nós não sabemos o que nos espera. Não é possível fazer previsões de quanto tempo nós vamos continuar nessa situação. Então, o trabalho, o estudo, eu acho que o desafiar-se para algo novo, algo que eu não conheço que eu vou fazer, além de ser ótimo, diz que até evita Alzheimer, porque não tem todos os neurônios acionados fazendo muitas sinapses, isso pode ser muito bom também.
Ótimo. Meninas, vou dar uma pausa nessa conversa que eu vejo super importante. Estou sentindo que, até como mãe, como alguém que também está em casa por muito tempo, claro que aqui, graças a Deus, comunicação não para, então nós viemos ao trabalho, mas trabalho junto, então isso é muito bom e abre um pouquinho os nossos horizontes também. Então, pessoal em casa, fiquem conosco que a seguir a gente retorna. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Live especial do Dia das Mulheres, com o tema Mulheres de Atitude. E para comemorar o Dia Internacional da Mulher, teremos a presença de uma mulher de atitude na nossa live. Bruna Colossi é jornalista, apresentadora do programa Masbá, do SBT-RS e influencer digital com mais de 200 mil seguidores. E terá um prêmio maravilhoso. Se liga! Dia 12 de março, sexta-feira, às 20 horas. Transmissão pelos canais da Conecta Mais TV e Facebook da CDL Nova Prata. Conecta Mais TV é muito nossa. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Se você permitir... Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Estamos nas quartas do sofá, hoje falando sobre como conciliar estudos e família. E também entendendo um pouquinho desse movimento que a pandemia está fazendo nas nossas vidas, até pensando na busca de conhecimentos. E agora eu vou passar a bola para a professora Val. Aqui estou com a professora Valneide, que é coordenadora também da UX. Estou com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações. E professora Val, durante o nosso intervalo comercial, a Rosângela falou que a pior sensação é ver que a gente não está evoluindo. Então, quem sabe a gente precisa pensar um pouquinho nessa questão e nos antenar. Poxa, o que eu posso fazer? O que eu posso... E aí a gente pensa em algo a mais para nós. Eu tenho a impressão de que, bem como comentou a Rosângela, é preciso fazer essa retrospectiva. O ano passado, quando começou, praticamente faz um ano, foi no dia 17 que nós interrompemos as nossas atividades, nós tínhamos um contingente de estudantes que fez um contrato com a universidade, com os docentes, de eu vou para a universidade ter as minhas aulas com o meu professor, e tá tudo bem. E assim era, todos os dias, o pessoal se deslocava de diferentes unidades, o campus aqui de Nova Prata, com os professores, alunos todos. De repente, algo aconteceu que, de novo, alheio à nossa vontade,
que nos obrigou, em um tempo recorde, organizar, reestruturar a instituição toda e promover as aulas que não são em EAD. É muito importante que nós estabeleçamos uma diferença, porque o que acontece são aulas, cada um na sua casa, mas é aula em tempo real. Eu dou aula das 7h30 da noite até as 10h30 da noite com todos os meus alunos conectados comigo. Nós não estamos no mesmo ambiente. Eles invadem a minha privacidade, que é o escritório da minha casa, e eu invado a privacidade deles. Esse movimento todo tinha consigo essa esperança, Rosângela, de que nós voltaríamos o quanto antes. Chegou a cogitar que talvez demorasse. Pronto, o primeiro semestre foi assim, porque não havia o que fazer. Então, o interessante é que foi um esforço tão grande da parte de todos, dos estudantes. Muitos, pessoal, não tinham um bom serviço de internet. Eles iam para o campus para ficar no estacionamento para pegar o sinal de Wi-Fi. Isso é louvável. Eu dei aula para alunos que estavam no estacionamento do trabalho em outras cidades. Não quero perder sua aula, prof. Então, foi um esforço concentrado. Os nossos alunos são os guerreiros, realmente. E os professores, por outro lado, também tiveram que aprender a lidar com essa tecnologia. As aulas que nós tínhamos preparadas para organizar em sala de aula de forma presencial tiveram de ser adaptadas para esse novo formato. Ficar sentada 3 horas, agitando a galera para eles não se dispersarem, isso tudo provocou mudanças substanciais na estrutura. Mas daí vem o segundo semestre. E aí, começa de que jeito? No nosso caso, a universidade tomou uma decisão, porque isso tem implicações de desdobramentos de toda a natureza. E nós decidimos que o segundo semestre também seria online, de forma remota. Então, de certa forma, nós tranquilizamos a comunidade. Olha, pessoal, nós vamos ter que continuar. O cenário não mudou, mas é preciso. Enquanto isso, paralelamente, a instituição passou a tomar todas as medidas sanitárias, o distanciamento, álcool, limpeza, higienização, protocolos. Tivemos a realização de um vestibular de verão presencial em todas as unidades, que foi o grande desafio, muito bem acolhido. A menor abstenção da história dos vestibulares, pessoal. Isto é insólito, mas de fato aconteceu. De uma prova nítida de que a comunidade estava entendendo que nós estamos fazendo tudo conforme os protocolos. Estabelecemos rigorosos controles, não tinha ninguém circulando. O vestibular é uma festa. O dia do vestibular é um evento, não foi? Era drive-thru, família chegava com o candidato, largava, não podia ficar no estacionamento. Vocês não fazem ideia do quanto nós trabalhamos. Uma equipe médica de plantão para qualquer eventualidade. E isso serviu para nós nos prepararmos para isso, Rosângela, que era março, o retorno das aulas presenciais. As aulas práticas que requerem trabalho em laboratório, tudo isso precisou ser ajustado aos protocolos em nível municipal e estadual. E nós tivemos a nossa reunião de formação, que a gente tem sempre em fevereiro, e nós estávamos todos empolgados. Ai, finalmente, vamos voltar, porque o campus tem cheiro de estudante. A circulação de estudantes nos faz um bem, é o nosso alimento. E ver o campus vazio parece uma cidade fantasma, é horrível. E nós todos nos preparando para, olha, 1º de março, aulas presenciais, vamos lá. Com esses protocolos que foram as boas práticas feitas no ano passado. Fomos novamente surpreendidos, e eu acho que agora a Rosângela deve lidar muito com isso, que é a incerteza. Porque novamente nós tivemos que interromper o nosso planejamento. Isso implica numa mexida interna muito grande por parte de todos, gera uma grande ansiedade, e não há previsão. Porque de novo, porque esses são agentes externos. Eles não dependem nem do reitor, nem da diretora, nem dos professores, nem dos estudantes. Depende desse entendimento coletivo de tomada de consciência, de redução na dissipação do vírus, diminuição também do risco que as pessoas estão correndo nos hospitais, a falta de atendimento. Não adianta abrir leite se as pessoas continuam ignorando a necessidade desse isolamento. E eu acho que, para eu fechar essa fala do que eu entendo da ansiedade, eu gosto do autor do Charles Spurgeon, que ele diz: a ansiedade não tira o problema de amanhã, ela só tira a sua paz de hoje. Acho que esse é o espírito que nós devemos conduzir esse nosso trabalho nesse momento. E pensando nessa fala que a professora deixou, inclusive, continuando contigo, prof, vendo que não houve evolução em poder voltar, em poder estar presencialmente,
Mas lembrando sempre que, até a Rosângela também comentou, quem pensou, vou fazer algo de diferente para justamente não ficar parado, para fazer movimento, continuar a minha vida um movimento, a universidade, estando de portas abertas o ano inteiro e tendo criado esse serviço totalmente online, que aí o que acontece? Tu estás em casa. Olha a facilidade. O conhecimento chega até mim, na minha casa. Então, assim, por muitas vezes, a pessoa super atarefada encontrou facilidades nesse momento também para a sua evolução. E olha, nós entramos possibilitando também, além de organizar, ajudar as questões das mensalidades, a universidade disponibilizou chips de celulares para quem não tinha internet. E eu penso que agora, aquelas pessoas que estão tomando essa decisão hoje, deveriam dar uma olhada lá na página da UX, no UX Oportunidades. Isso é um programa que vem ao encontro dos anseios daqueles que estão buscando uma inserção no mercado de trabalho. É um programa genial, ele vinha do UX Carreiras, aí eles se fundiram, e não é à toa este nome. UX Oportunidades é justamente para isso. Nós queremos contribuir com essas pessoas. Por mais que tenha sido frustrado o desejo do retorno às aulas presenciais, o que nós fazemos? Eu comecei a minha aula semana passada, segunda-feira eu tinha aula, a primeira coisa foi ouvir uma música. Vamos ouvir uma música para todo mundo aí, em vez de qualquer coisa, vamos abrindo as câmeras e cada um vai me dar uma qualidade sua. Essas qualidades que eles me disseram, anotei todas e criei uma nuvem de palavras com as qualidades. Isso que nos identifica. A nossa disciplina é pautada pela qualidade dos meus 38 estudantes segunda-feira de noite, que é reconhecer que todos nós temos potencialidades e que nós vamos vencer isso juntos. Pode ser que leve um mês, pode ser que leve 2, e pode ser que leve o semestre todo. Não importa, o que nós precisamos é estar realmente engajados. É um trabalho conjunto, de respeito mútuo e de aprendizagem em conjunto. Eu digo que o nosso trabalho é uma construção coletiva. E essa nuvem de palavras, ela representa muito a resiliência. Bateu o recorde, foi a resiliência, a paciência, a persistência. É isso que as pessoas querem. E aí eu volto àquela escuta. Ouça-me. Os nossos estudantes estão pedindo para serem ouvidos. Os professores precisam também dessa escuta. As pessoas estão pedindo esse espaço. E é muito bom trabalhar nesse processo, porque nós todos nos realimentamos disso tudo também. Volta com mais energia para nós seguirmos o nosso trabalho. É isso aí. Então, mais uma vez, a gente entende que o movimento, ele acaba sendo superior à ansiedade, a parte que não é tão boa em ficar naquele ócio em casa só em função de um trabalho que muitas vezes não está tão bom, em função de né, Rosângela? E eu acredito que tudo que é difícil, tudo que é desafiador, tudo que vem, às vezes, e desmonta o nosso mundo, ele traz um aprendizado muito grande. Esse último ano foi um ano para olhar para dentro e por isso é tão desafiador também. E por isso altos índices de divórcio, de ansiedade, depressão. Porque as pessoas estão precisando olhar para o eu. E o que eu quero? O que faz sentido para mim? É sentar também com esse parceiro e compartilhar com ele do teu sonho, do teu projeto que ficou lá atrás engavetado. E que neste momento você quer tirar ele, quer fazer uma coisa diferente para a tua vida. Quando a gente pensa em relacionamento, a gente precisa pensar que é algo que deve somar na nossa vida, deve ser bom. E se eu tenho ao meu lado alguém que me apoia nos meus sonhos, que me escuta, que se importa verdadeiramente, eu tenho um porto seguro. E esse porto seguro nunca foi tão necessário. Nós precisamos de um porto seguro nesse momento. Cuida de mim. Cuida de mim. Cuida de mim. E uma outra coisa também é que quem é pai e mãe influencia os filhos. Nós sabemos que os filhos são reflexo das escolhas, das atitudes, do que eles veem nos pais. E essa mãe e esse pai agora, numa fase diferente da vida, fazendo movimentos para aprender, para fazer uma nova graduação, para buscar uma pós, buscar algo diferente. Esse filho também é influenciado, Laura. Então, é um impacto na família. A família ganha com esse movimento. A mulher, né, eu falo muito mais para mulheres, essa mulher ganha porque ela tem um reencontro com ela olha para os sonhos dela, para os projetos dela, porque precisam existir os meus sonhos,
os seus sonhos e os nossos sonhos. Nenhuma relação é saudável quando são só os seus sonhos, só os meus sonhos ou só os nossos sonhos. Esse equilíbrio é fundamental. E nós conseguimos levar para a nossa vida tudo aquilo que faz sentido, tudo aquilo que é bom, e conseguimos espalhar para os nossos filhos e influenciar eles a seguirem quando a gente vive. Se a gente fala e não vive, não faz muito sentido. Então, aqueles pais que cobram dos filhos um movimento e querem que os filhos sejam e façam, mas eles não fazem, dificilmente vai acontecer com os filhos. Então, a família ganha quando o casal está bem, quando o casal busca algo diferente. E por que não fazer algo que agora é possível? A condição financeira não é mais uma objeção. O tempo não é mais uma objeção. As formações são inúmeras. Então, o ensino, né, o formato de ensino, as diferentes áreas, não é uma objeção, porque não é uma possível faculdade ou uma possível pós-graduação. São inúmeras, é uma grade. Então, a pessoa pode escolher. Não tem objeção nesse momento para isso. É querer, é ter vontade de fazer o movimento. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar nessa situação. É fato. Eu acredito que cada vez mais as pessoas estão entendendo isso. E quanto mais elas vão entendendo, mais elas vão ficando frustradas, porque existiam expectativas. Qual era a expectativa em dezembro de 2020? 2021 vai chegar e a situação vai mudar. Só que não é o ano mudando que a situação muda. Nós podemos ficar assim mais um mês, mais 2 ou mais um ano. Eu não sei. Então, tudo que eu posso fazer, que depende da minha escolha, é importante agora, Laura. Para que daqui 6 meses, esse indivíduo, essa pessoa, esse casal estejam bem, né? Consigam se manter emocionalmente equilibrados. E claro, momentos de baixa, é normal, faz parte, tem dias que a gente fica mais deprê, né? Vai pro nosso casulo e tá tudo bem. Não é isso que vai salvar um casamento, mas isso impacta na admiração dentro da relação, isso impacta nos projetos dentro da relação, isso impacta numa mudança de vida dentro da relação, isso impacta no quanto estamos influenciando os nossos filhos. Então, tudo isso é importante. Eu acho que eu completaria o que a Rosângela disse, que por muito tempo teve aquela máxima: faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não sei, eu pelo menos fui criada dentro dessa filosofia. Exato. Parecia que havia uma lei para os adultos e outra para as crianças. E isso mudou. Porque hoje nós educamos pelo exemplo. Então, aquilo que eu faço reverbera nas pessoas que estão à minha volta, e é por isso que nós devemos dar esse passo, a busca. Eu acho que quando você falava, eu me lembrei que línguas estrangeiras também é uma oportunidade excelente. Não existe melhor ginástica para os neurônios do que desafiar-se a estudar uma língua estrangeira. Isso faz com que nós reavivamos e estejamos também sempre mais ativas e esperando poder um dia voltar a subir num avião, obviamente, também, que é o desejo de todos nós. Com certeza. E, gurias, pensando em idade para estudar, né? No início se falou, a professora Val muito bem colocou, sobre realmente a facilidade, pois está o ano inteiro aberto as inscrições, pode estar entrando e realmente não se tem mais aquela coisa de, não, eu tenho 18 anos e eu vou ingressar numa faculdade. Hoje se percebe que, além de tudo, a vida mudou muito em relação também aos trabalhos de hoje, né? Aos empregos, muito essa, inclusive nesse último ano que teve, a gente já vinha com uma economia não muito boa, né? Então já se sofria muito, as empresas já estavam sofrendo muito, e eu acredito que esse problema de muitos terem perdido emprego, ele vem, mas ele vem também pensando numa nova oportunidade para essas pessoas que estão em casa e muitas vezes as famílias que estão sofrendo com isso. E, professora Val, ingressar na faculdade com mais idade, super normal? Isso dá para ir até os 80, de passar deles, enfim. Mas é curioso esse fenômeno que nós percebemos, como eles diziam, em 2018. Porque como nós passamos a fazer provas mensais, esses candidatos chegavam com os pais. Não era domingo, era de noite. E eu passei, vamos fazer uma escuta. Por que essas pessoas estão querendo fazer prova em setembro? Me causava estranheza, outubro. E foi unânime, todas as pessoas que nós ficávamos ali no acolhimento enquanto eles faziam a prova, os pais diziam, professor, é que ele terminou o ano muito cansado. Foi muito, isso nós estamos falando pré-pandemia, meninas, pré-pandemia. Estava muito cansado, ou ele não tinha se decidido.
estava numa dúvida. E aí, em vez de começar uma coisa, fazer um semestre, daí largar tudo e fazer outra, nós deixamos ela esperar para ver o cenário. E isso fez realmente com que nós descobríssemos, quase que por acaso, foi muito empírico, que havia esse público diferente, egresso do ensino médio, que parava para descansar um ano. Até porque, lembrem-se, se ele podia fazer o vestibular no terceiro ano do ensino médio, fazia o vestibular em novembro. Se não fizesse em novembro, ele tinha que esperar até julho do ano seguinte. Então era uma coisa, daí já meio que, é julho, agora vou esperar, passava mais um ano. E aí nesse processo ele se descobria ou um espaço no mercado de trabalho, ou ele decidia construir uma relação com uma outra pessoa, ou decidia ter filhos, e isso realmente acabava, não é retardando, é mudando esse chavão que nós tínhamos de que tinha que ingressar na universidade aos 18 anos. Então nós temos um público que vem vindo e é muito bom porque é uma troca. A pessoa que tem mais estrada, que já está cascuda, que já pagou aí o seu derecho de piso, como dizem os argentinos, ela vem com uma bagagem e é muito bem acolhida por esse garoto que acabou de fazer 18 anos. Então você tem isso. Mas aí, bom, esse pessoal está aí, beleza, e muitos vão para o UXTEC, que é um programa também diferenciado aqui no campus. A professora Rose tem ofertas interessantíssimas, inclusive 2 cursos novos de governança, que são um espetáculo. E ele é rápido, porque daqui um pouco essa pessoa que já tem estrada, ela não quer ficar 4, 5 anos na faculdade. Então, em 2 anos e meio, ela consegue, se ela não estiver no mercado de trabalho, ela tem grandes chances dessa reinserção. E se ela estiver, ela aperfeiçoa. Nós temos relatos de pessoas que disseram que foram promovidas, que a promoção veio depois dessa formação. Mas aí, se a pessoa não se encaixa aí, eu já poderia entrar. Nós temos o UX Sênior, que é aquele pessoal numa idade mais avançada, que também tem uma oportunidade, que, claro, agora está comprometida, que seriam aquelas atividades de socialização para aquela pessoa, Rosângela, que já tem mais idade, ou que ficou viúva, ou que mora realmente sozinha, longe da família. Ela estuda línguas estrangeiras, ela faz atividade física, ela faz viagens, isso tudo falando pré-pandemia. Na pandemia, esse grupo acho que foi muito tocado, porque eles também não têm muita facilidade com as novas tecnologias, e isso nós todos fomos desafiados. Aprender a lidar melhor com as ferramentas que estão à nossa disposição. Então, se esses senhores de mais idade do Sênior tivessem alguém da família que pudesse ajudar, pelo menos para fazer as conexões, ainda nós conseguimos manter. Mas esse é um outro nicho sensacional de muita coisa, de muita live que possa ser feita para ajudar a superar essa solidão que de repente já existia antes da pandemia, mas que foi acentuada pela própria obrigatoriedade. Essas pessoas não podem ir para o campus. Não podem, elas precisam ficar em casa. E aí, como é que nós chegamos até elas? Então, não existe limite de idade, porque nós não temos, eu não me lembro de nenhum superdotado que tenha entrado antes dos 17, acho que é 16, 17 que o povo começa a chegar, mas dá para ir até dos 16 aos 90. Mas se considerar que nós temos o ensino médio, dá para começar a entrar aos 14. Ou seja, uma universidade comunitária como a UX faz isso. Ela proporciona espaços de acolhimento, de formação, pensando no bem-estar de todos. É isso que nós Olha temos. aí, muito bem colocado. Pessoas que precisam se manter em movimento com também mais idade, né? Eu digo na melhor idade. Por que não algo que possa ser legal para ti? Né? Ingressar para justamente não parar no tempo, continuar adquirindo conhecimentos e daqui um pouco fazendo um curso que seja, pode ser algo mais curto, pode ser uma pós, pode ser algo, mas que seja para ti. Como isso é importante também na vida em família, para quem que eu diria na melhor idade. E outra que o cenário mudou completamente. Uma mulher há 50 anos atrás estava fazendo crochê, pintando, bordando. Hoje uma mulher de 50 anos está vivendo, curtindo com as amigas, né? Sim. As amigas. Na realidade, eu diria que o pessoal está fazendo super comemorações de 50, super de 60, né? E 70. Eu nunca vi essas mulheres, assim,
famílias, eu digo homens Numa cadeira também, de balanço, mas com as uma mulheres- mantinha nas Eu pernas. falo não pra minha existe. mãe todo dia, mãe, eu não vejo as tias que estão próximas da idade da nona serem a nona, entende? Na época da minha nona, eu tô querendo dizer. Então eu vejo que hoje Mudou muito. existe uma evolução e que as pessoas não pararam no tempo. Elas estão literalmente mais fortes do que nunca. E por isso, talvez pela busca e por não parar. E é esse o movimento, né? É esse movimento e ele é interessantíssimo. O ano passado, o divórcio de mais tempo que eu acompanhei, 36 anos de relacionamento. Um filho adulto, casado. E essa mulher se viu no movimento de eu quero coisas novas para minha vida. Então é aquele momento que o filho já saiu de casa, né? Aquele momento que tu não tem mais obrigação e tanta responsabilidade como tu tinha quando tu tinha um bebê em casa. É aquele momento que tu olha para ti e fala: eu posso começar de novo, eu posso fazer diferente. E essa minha cliente entrou num movimento assim de descoberta incrível. Então o cenário é outro. Hoje nós temos uma mulher de 50, 60 anos, totalmente ativa, totalmente disposta a viver o novo, né? Não é aquela senhora em casa com a mantinha, né? Destemida, Rosângela. Acho que ela não tem mais diferente, medo. ela quer viver o mundo. E tu sabe, Laura, que em 2 anos, agora em abril, eu fui para Irlanda e fiquei um mês na Irlanda. E na minha viagem, eu fui para um hostel, que foi uma experiência que foi muito bacana, que eu, em um outro momento, jamais teria vivido isso. E lá eu fiquei com adolescentes, né, com uma galerinha ali dos 18, 19, mas eu tinha colegas que eram senhoras, assim, eu tinha uma colega que era uma senhora mesmo, e ela passou por esse processo de divórcio, e ela foi fazer uma viagem no mundo. Ela foi se redescobrir no mundo e ela encontramos e ficamos muito amigas, muito próximas. E ela de Porto Alegre, natural de Porto Alegre, estava fazendo esse momento de reconexão com o eu interior. Então, hoje não existe mais limitação. E o que eu acho muito interessante é a aceitação dos jovens, sabe? Porque antes todos ficavam separadinhos, né? Cada um no seu quadradinho. Hoje não. Hoje é diferente também. Os jovens querem aprender, eles querem ver coisas diferentes. Essas pessoas têm uma bagagem, um conhecimento muito grande, coisas a ensinar. E eu acho isso lindo, essa troca. Então, não. Hoje não é mais aquele momento, é um novo. E hoje tem possibilidade para quem quer fazer uma faculdade, uma graduação de 4 anos, 2 anos, 2 anos e meio. Tem possibilidades. Mas é buscar isso. E hoje a gente está abrindo isso para as pessoas. Porque talvez em casa tem alguém que está assistindo ou vai assistir a gravação que não tinha parado para pensar nisso. E que vai entrar lá no site, vai olhar e vai começar a abrir a sua mente para possibilidades. Estudar línguas, aprender uma coisa diferente. Eu vi que um dos cursos mais vendidos em 2020 foi curso de jardinagem. Jardinagem, Laura. Outra é de meditação. Meditação Alguma também foi próxima uma, yoga, foi uma porque área também também é possível muito... fazer à distância, não requer grandes habilidades. Esse também foi, que eu acho que é dentro dessa busca desse eu do interior, olhar. dessa reconexão, de como é que eu me enxergo no mundo e com as pessoas que estão à minha volta. É sempre muito bom. E eu penso, Rosângela, que o que mais é bonito de se assistir, nem tudo é tão ruim. Eu sei que todos nós estamos sofrendo, nós tivemos que nos adaptar de uma maneira ou de outra, em maior ou menor escala. Nós fomos afetados pela pandemia, isso é inevitável, é indiscutível. Mas ela trouxe coisas muito boas. Ela trouxe o exercício da empatia, da tolerância, de como eu consigo conduzir minha vida, da possibilidade de novos aprendizados e de perder o medo do novo, arriscar-se. E a busca, eu acho muito bonito quando nós vemos na mesma sala de aula pessoas com idades diferentes e eu escute-me, eu quero ser ouvido, eu tenho algo a dizer. E essas pessoas com mais bagagem, com mais anos de janela, elas também ouvem muita garotada, porque esses garotos, eles têm um brilho que é uma coisa impressionante. Então é uma troca, você viveu isso num hostel, mas isso a gente vive em sala de aula, Rosângela, é muito bonito ver. Pá, falou fulano, falou o tio, eles brincam uns com os outros, aí tem o bebê, tem o tio, tem a nona, você vai criando laços e eu acho que essa é a grande magia da docência, poder assistir e participar, aprendendo e ensinando nesse momento. Pessoal, então, o papo tá super legal. Eu só vou dar uma pausinha agora para que a gente vá para um breve intervalo comercial e em seguida nós retornamos.
O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui parabenizar todas vocês por esse dia maravilhoso, né? Nosso dia, o Dia da Mulher. Então o meu recado é para que a gente continue sempre se amando, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar, que a gente se cuide e que a gente consiga entender a força que todas nós temos dentro da gente. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Live especial do Dia das Mulheres, com o tema Mulheres de Atitude. E para comemorar o Dia Internacional da Mulher, teremos a presença de uma mulher de atitude na nossa live. Bruna Colossi é jornalista, apresentadora do programa Masbá, do SBT-RS e influencer digital com mais de 200 mil seguidores. E terá um prêmio maravilhoso. Se liga! Dia 12 de março, sexta-feira, às 20 horas. Transmissão pelos canais da Conecta Mais TV e Facebook da CDL Nova Prata. Conecta Mais TV é muito nossa. Todo avião. Olá, pessoal, voltamos com o programa Algo a Mais. E aqui a gente tava rindo, porque sabe o que a gente tava fazendo? Fazendo comentário sobre a Manfi Produtos Alimentícios, tá? Que a bolachinha deles é maravilhosa, com café. E a gente tava dizendo, depois a gente come demais, a gente não sabe o que engorda, né? Porém, né, todo avião tem pneu, só para lembrar, né? Então, assim, eu sou super feliz e super à vontade e eu como mesmo, tá? E, ó, aproveitem, porque
é cada gostosura. O biscoito de milho, então, para mim, é um dos melhores. O biscoito, a bolacha, como quiserem chamar. Também gostaria de mandar um abraço pro pessoal da Kiron Centro Cultural, da Lojas Beneduzzi, sempre com looks lindos aqui para me vestir. Olha nas redes sociais da Conecta, da loja Beneduzzi, sempre tem os looks que eu visto todas as manhãs. E o RP Mercados com um espaço novo, amplo, para poder atender a você neste momento. Eu ia dizer a você e sua família, um por família, tá? Por favor. É isso aí. Então, estamos de volta com o programa Algo a Mais nesta manhã, falando de como conciliar estudos e família. E agora, então, depois de ter compreendido toda a situação atual e também pensando que o estudo ele tem que estar presente nas nossas vidas, indiferente pandemia, sem pandemia, é sempre muito bom estar em evolução. E Rô, então, para conciliar, quais as dicas? Bom, primeira coisa, o tempo vai passar de qualquer maneira, tá? Estudando, não estudando, fazendo algo diferente, não fazendo, movimento, não movimento, ele vai passar. Só que tem uma diferença. Tem o tempo que passa e você olha e fala, que bom que eu tomei essa decisão. E tem o tempo que passa e tu olha e fala, não fiz nada. E se sente completamente para baixo. Então, entendi que eu quero fazer esse movimento, olhei para dentro, fiz uma avaliação. Então, agora é o momento de conversar em família. Por quê? Impacto financeiro, é uma decisão a ser tomada. Mas quando a gente fala em educação, é investimento. Não é um dinheiro que você jogou fora. Ele retorna para você de alguma maneira. Então, é sentar, é fazer um combinado, né? Tudo que é combinado não sai caro dentro de uma família. Então, vamos fazer um acordo, vamos entender como isso cabe no nosso orçamento, vamos negociar com a escola, talvez uma condição assim, né? Uma condição assado, enfim. Faz um alinhamento nesse sentido, entende como vai funcionar, porque, por exemplo, se nós temos um casal que com 2 filhos pequenos. As crianças querem atenção, elas querem o pai, elas querem a mãe, elas precisam tomar banho, elas precisam de alimentação. Então, eu acho que quando a gente tem uma relação, Laura, não é só o sonho de um, é o sonho dos dois. Porque ontem mesmo, né, que eu tava comentando que a Descomplicando tava de aniversário, e eu fiquei olhando várias fotos de tudo que aconteceu nesses últimos anos. E foram coisas muito boas, né? Eu sou muito grata por todas as oportunidades que eu tive, todas as portas que se abriram para mim. Mas eu não fiz isso sozinha, a minha família fez isso comigo. A Renatinha tava lá dando conta, o Humberto tava lá. Foram muitas e muitas e muitas noites que ele colocou ela para dormir. Porque eu não estava presente naquele momento. Então, precisa existir nesse momento uma flexibilidade e um apoio mútuo. Eu faço isso aqui, você faz isso aqui, nós temos um equilíbrio de troca que é importante na relação. Quando, por exemplo, a mulher tenta viver esse sonho e o parceiro não apoia, ou vice-versa, é muito penoso, é muito difícil. Então, se a pessoa que você ama tem um sonho, apoie esse sonho, faça o seu melhor. Não precisa fazer perfeito, né? Várias noites eu vi que a Renata não tinha lavado o cabelo. E aí? Vou brigar porque do meu jeito faria diferente? Não, ele fez o melhor que ele podia naquele momento, né? Então tá tudo bem, é soltar esse controle que nós, mulheres, temos mais que os homens. E se é você que quer viver, mulher, esse sonho, fala com teu parceiro, faz um combinado, faz um alinhamento. Se é o parceiro, da mesma forma, porque vale pros dois, e às vezes os dois querem. Esse é o ponto, tu vai contar pro teu parceiro teu sonho e ele te conta do dele. E aí vem uma necessidade maior ainda de ter um alinhamento, porque existe o período da aula, existe o período do estudo, as provas, a preparação. Então, mas eu acredito que tudo isso cabe na nossa agenda, Laura. Eu acredito que quando uma pessoa tem um porquê muito forte, o como dá-se um jeito, né? A pessoa consegue, ajusta aqui, ajusta ali, abre mão de uma coisa, abre mão de outra, mas é o sonho do casal, porque vai ser bom pro casal. Quem vive sozinho em uma relação, vive uma relação sem futuro. Porque quando eu aprendo e eu evoluo, isso é bom para minha relação, isso é bom para minha família. Então eu acredito que é importante, e a pandemia veio para reforçar o poder da família e a importância da família na nossa vida. Então, se você ama alguém, apoie os sonhos dessa pessoa. Eu acho que isso é essencial. Se eu amo alguém, mas eu quero que essa pessoa seja do meu jeito e que faça só o que é conveniente e bom para mim, será que é amor mesmo? Será que é um amor genuíno?
Porque quando eu amo alguém, a ideia é que eu quero ver essa pessoa brilhar, eu quero ver essa pessoa voar, eu vou estar na primeira cadeira aplaudindo essa pessoa, seja homem, seja mulher. Então, é sentar, é fazer um alinhamento, é falar do teu desejo, é entender como isso cabe no financeiro, porque também não é assim, eu vou fazer e ponto, né? Tem que existir um combinado, vamos abrir mão disso para ter isso? Ok, isso vai ser bom, por quê? Vamos conversar, vamos alinhar, trocar ideias. E aí vai por um caminho às vezes diferente. Eu tava até, outro dia nós estávamos falando em Humberto, e aí nós vimos que dentro da área dele tem uma formação nova, que não existia há 20 anos quando ele começou, que é dentro da área de eventos. E aí eu tava falando pra ele, será que não seria interessante você fazer? Eu vi, e aí falei pra ele. Ele disse, seria legal, mas não sei agora. E daí nós começamos a conversar e começamos a falar sobre várias coisas. Então um sonho puxa outro sonho, puxa outra coisa. Então tu pode descobrir muito sobre o teu parceiro e tua parceira tendo essa conversa, Laura. Esse momento a dois, pra conversar sobre o que nós queremos daqui pra frente. Quais são os nossos projetos, quais são os nossos sonhos. Tem muita gente que está casada e não conhece a pessoa que está ao lado. Mostrar para os filhos também os nossos sonhos, porque eles se inspiram na gente. Eles veem as coisas que nós fazemos, os nossos movimentos. Então, isso precisa ser alinhado. E ter, primeiro, a certeza do que você quer. Porque se você vai meio na dúvida, tudo que o outro falar é motivo para virar uma objeção. Então, primeiro tem uma conversa interna de, eu quero isso para mim? Faz sentido? Faz. Eu paro, eu avalio, eu penso, coloco na balança. Realmente eu quero isso para mim. Então, agora eu vou conversar com o meu parceiro. E ele vai dar os pontos, vai compartilhar os pontos dele, aquilo que ele pensa, aquilo que ele vê, com base nas percepções dele. Não quer dizer que é uma verdade absoluta para mim. Mas, se eu estou muito convicta da minha decisão, ou eu falo mais no feminino, né? Mas para os homens também vale. É o momento que eu consigo falar, olha, para mim faz sentido assim. Consigo argumentar, consigo mostrar aquilo que é importante. E aí nós entramos na negociação. Não existe relacionamento bom sem negociação. É natural que a negociação faça parte. E não é DR. Não é briga. É negociação. Negociação é eu cedo isso, você cede aquilo. Vamos chegar no meio do caminho. O meio do caminho é um bom lugar para o casal ficar. Olha aí. Interessante, eu queria dizer que eu me lembrei, enquanto a Rosângela falava, das experiências que eu tive nesse 1 ano de aula de forma remota, síncrona. Eu passei a dar aula não só para aquele aluno que está matriculado na disciplina, mas para a mulher, para a filha, para a mãe, para a avó. Eu acabei criando fãs clube. Na segunda-feira, um menino estava, professor, eu preciso falar agora porque a minha filha está aqui, dormiu, ela no berço do lado. Posso falar agora porque daqui não sei quanto tempo dura esse negócio aqui. Não fala, ligeiro. Pronto. Quando ela abriu os tarros, olha aí, professora, mas vai cuidar da menina. Então, o cara fecha a cama, pega a criança, vai ajeitar. Isso é uma mudança, porque essa invasão que nós fazemos, no bom sentido, na casa das pessoas, nós não visualizamos somente o cenário, nós participamos da vida. Tem gente jantando. E aí eu vou dizer, o que estão comendo aí? Mas pelo amor de Deus, como estão comendo linguiça? Ou porque polenta, quem fez a polenta? É incrível. Você estabelece outros vínculos. E aí eu começo a perguntar, chega a semana seguinte, quem é que está aí contigo hoje? A mãe está aí? Oi, mãe! Eu faço assim, as mãezinhas deles viram minhas. As irmãs têm gente muito pequena. Quer dizer, eu estou começando a cultivar para seduzir, para você vir estudar conosco, que assistem aula conosco. Isso eu acho que vai nessa direção de compreender o quanto nós mudamos o nosso fazer pedagógico. E é o que a Rosângela falava, eu me lembrei, o que nós devemos fazer hoje é o melhor que nós podemos com as condições de que dispomos. Por isso que esse não é segredo, essa é uma boa maneira de encarar essa situação, o acordo, as parcerias. Se esse rapaz está em aula com a criança do lado, a mulher está junto, dando pitaco, dizendo, é muito divertido. Nós criamos um novo modo de educação que, se não fosse a pandemia, nós não o descobriríamos. Claro, não tenho bola de cristal, mas provavelmente não. Eu jamais entraria na casa das pessoas e estabeleceria vínculos com familiares, que não é porque aquele aluno que está matriculado, ele é o A, o B, aquele aluno. Não, ele além de ele estar na minha aula, a família vem junto. O computador vai para a cozinha, vai para a sala de jantar, não deixa ir para o quarto, que eu acho que é desaforo. Tem que ter um pouco de decoro acadêmico. Banheiro e quarto não estão permitidos, mas nós criamos realmente vínculos maravilhosos. Eu vou dizer que eu não me arrependo de como nós estamos trabalhando.
Nada substitui a presencialidade. Eu morro de saudade de uma sala de aula, do giz, e dizer aqui para ele, guarda o telefone. A professora tem que sair para pegar o ônibus. Eu caço, não tem que sair para pegar o ônibus agora. Ninguém precisa levantar para buscar ou pegar o ônibus. Mas eu sinto muita saudade disso. Mas estamos tentando fazer o melhor que podemos com as condições de que dispomos. É isso aí. Meninas, ótimo papo dessa manhã. Eu gostaria de agradecê-las, dar esse minutinho para que vocês também pudessem fazer as considerações finais, né? Se tem alguma coisinha que foi importante e é importante a gente estar ressaltando nesse momento. Rosângela. Laura, eu acredito que quando a gente vive o momento, como a prof falou maravilhosamente bem, entendendo que não dá para fazer o que a gente quer sempre. Não é assim. E solta o controle, sabe? Eu acho que é soltar o controle. Ok, eu não posso controlar a situação, mas qual o melhor que eu posso fazer que eu vou me orgulhar daqui a um ano? Porque agora nós temos que pensar que essas ações vão impactar daqui a um ano. Tem gente que agora ouviu e falou, que bom que eu tomei aquela decisão. Ou, que pena que eu não tomei aquela decisão. Então agora é o momento. E quando a gente pensa em relação boa, relação que funciona, é uma relação que vai para frente. O caminho é sempre para frente. Então buscar evoluir, buscar ser melhor, buscar inspirar a pessoa que está comigo, me inspirar pela pessoa que está comigo, tudo isso é lindo, porque o primeiro pilar dentro de uma relação é a admiração. A partir do momento que um admira o outro, o amor cresce. Então é muito bom falar sobre esse assunto. Muito bom ter estado aqui com vocês essa manhã. Ótimo, Rosângela. Professora acho que todos nós aprendemos muito com a experiência da Rosângela. Muito obrigada. E Laura, Rosângela, eu pediria licença, mas eu sou das letras, vocês me perdoem. Os livros são as minhas melhores companhias. E eu penso que nós poderíamos encerrar essa fala, além de eu agradecer a oportunidade à professora Rose, a Lauana e a vocês, com uma pequena citação de Mia Couto, que é um escritor moçambicano, do qual eu tenho a maior admiração. Pude ouvi-lo no Fronteiras do Pensamento ano passado. E há um trecho que penso que se encaixa perfeitamente no que nós estamos vivendo. Então, com vossa licença, o texto diz, abre aspas, nunca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comunicação e nunca foi tão dramática a nossa solidão. Nunca houve tanta estrada e nunca nos visitamos tão pouco. É verdade que as novas tecnologias não costuram os buracos da nossa roupa interior, mas elas ajudam a alterar as redes sociais em que nos fabricamos. Fecha aspas. Muito obrigada e que nós sejamos capazes de construir pontes para juntos enfrentarmos esse momento que há de passar. Muito obrigada. Com certeza, muito obrigada. Que lindo ouvir, né, Rosângela? Sempre é muito bom e aprender. Eu digo que eu sempre aprendo muito estando sentada aqui. Então, agradecer mais uma vez a vocês, agradecer quem está em casa, quem nos acompanhou nessa manhã e deixar o convite para assistir algo a mais amanhã às 10h30. Um abraço e até mais.